João 4:13. Diz assim a santa palavra de Deus: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que está no amor está em Deus e Deus nele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, misericórdia de nós, nos auxilia, Senhor, a compreendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude, não só a entendermos, mas que Ele grave em nossos corações, e nos auxilie a transformar nosso modo de viver, conforme aquilo que nós temos aprendido. Veremos hoje que dependemos do Espírito Santo de Deus, para a nossa vida cristã, para a nossa confissão, para amarmos, de tal maneira que entendemos que é Deus que executa em nós, através do seu Santo Espírito, o querer e realizar. Por isso pedimos que Ele nos guie mais uma vez essa noite, para a honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última ministração que nós tivemos a respeito de 1 João, fomos até o verso 12, ali o apóstolo ele encerra aquele parágrafo afirmando que Deus ninguém jamais viu. E eu até comentei com os irmãos que a frase que nós temos ali, ninguém jamais viu a Deus, ela no grego ela dá essa conotação de Deus ninguém jamais viu. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus ele permanece em nós. Provavelmente na versão de vocês, nós lemos ali algumas vezes, eu falei estamos, estar, e na sua versão deveria, provavelmente está, permanece, mas o estar ele dá uma conotação mais exata do significado, de que permanecer, né? O estar é uma coisa mais direta, definitiva, algo não tão dependente de algo. Permanecer dá uma ideia de certa dependência, e não há uma certa dependência, há uma dependência inicial, ou se está em Deus ou não se está em Deus. Não tem como se permanecer um pouco e depois sair, ou estamos ou não estamos. Então Deus ninguém jamais viu, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Agora, Deus está em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, que nós vimos na última ministração. Esses dois temas eles serão retomados e agora eles serão desenvolvidos até o final desse capítulo. Nos versos 13 a 16 nós veremos sobre Deus estar, Deus permanecer, Deus habitar em nós. Nos versos 17 a 21 nós veremos o amor aperfeiçoado e nós vamos analisar isso. Hoje então nós vamos ficar com essa primeira parte dos versos 13 a 16, onde vamos aprender sobre aqueles que estão em Deus e aqueles que Deus está neles, porque eles receberam o Espírito de Deus, por isso estes testemunham, e por isso esses podem testemunhar que o Pai enviou o seu Filho, e não somente que enviou o seu Filho, mas enviou o seu Filho como Salvador do mundo, que Jesus é o Filho. E ainda por isso é que nós podemos, essas pessoas que estão em Deus, que Deus está neles, essas pessoas podem então amar ao próximo. Por isso, em primeiro lugar, nós sabemos que estamos em Deus e que Deus está em nós, porque Ele nos deu o seu Santo Espírito. É o verso 13.
Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Toda essa sessão, ela vai mostrar a atividade trinitária em nós. Nós vamos ver que toda a Trindade trabalha constantemente em todas as coisas que são feitas. Nunca a Trindade é dividida. A Trindade está em extrema atuação durante todo o tempo, desde a criação do mundo até a consumação de todas as coisas. Nós somos alvo do amor do Pai. Esse amor do Pai, ele se mostra na salvação realizada pelo Filho. Agora nós temos consciência disso. Se nós estamos em Deus, nós temos consciência disso, e nós experimentamos isso, e nós desfrutamos dessas coisas através da ação do Espírito Santo de Deus em nós, porque estamos nele e ele está em nós. Toda essa sessão, aliás, ela mostra a ação da Trindade, e ela é dependente da ação do Espírito Santo de Deus em nós, agindo em nós, agindo naqueles que são filhos, agindo naqueles que, apesar de não terem visto a Deus, eles amam a Deus, agindo naqueles que conhecem que estão em Deus, por causa do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que interessante, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele está derramado. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Através do Espírito Santo que nos é dado, o amor de Deus é derramado sobre nós. João nos ensina aqui que sabemos que estamos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele nos deu o seu Espírito. Porque ele nos deu o seu Espírito, nós sabemos que estamos nele. Porque ele nos deu o seu Espírito, obviamente, nós sabemos que ele está em nós. Porque ele nos deu o seu Espírito, segundo Paulo, o amor de Deus foi derramado sobre nós, em ele dar o Espírito. O Espírito Santo derrama o amor de Deus para dentro de nós, vivendo em nós. O teólogo Kstemarker, ele diz que o Espírito Santo é o presente de Deus para nós que o recebemos. Veja, o recebimento do Espírito Santo é o que nos faz reconhecer a presença de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo para reconhecer a presença de Deus. Nós dependemos, aliás, do Espírito Santo para todas as coisas, mas para o próprio reconhecimento de Deus, da presença de Deus, nós dependemos desse recebimento, desse amor de Deus ter sido derramado em nós. E não é uma bênção tardia. Em algumas escolas teológicas dizem que o derramamento do Espírito Santo no cristão é uma bênção tardia, é uma segunda bênção, é algo que o cristão deve buscar. Mas eu não consigo encontrar um respaldo bíblico para isso. Não há um cristão sem esse derramamento do Espírito Santo sobre um coração que outrora estava morto em delito e em pecado. Não há como. Não há um cristão sem o Espírito Santo que, como o vento, ninguém sabe para onde vai ou para onde vem, tocar em alguém e fazer com que aquele que estava morto em delito e pecado agora seja regenerado, seja nascido de novo e possa ver o reino. Há uma dependência do Espírito Santo de Deus. Então não é uma bênção tardia. Sem ele, Deus não está em nós. É o que o verso nos diz. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós. Como? Porque ele nos deu o seu Espírito. Então vamos tirar o Espírito dessa equação. Como é que nós vamos saber se estamos nele e se ele está em nós, se o Espírito Santo, que é a presença divina em nós, não está? Então, logicamente acabou. Logicamente não pode ser uma bênção tardia. Logicamente não pode haver um cristão que em determinado momento ele receba o Espírito Santo.
No momento em que ele recebe o Espírito Santo, ele é cristão. Antes disso, ele não é. Não há cristão de primeira e segunda categoria, como se diz em alguns lugares. Aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. E aí alguém pode pegar e dizer o seguinte: mas e Atos? E a experiência de Atos? Primeiro nós temos que entender o seguinte: o livro de Atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos, que seria o nome correto de Atos dos Apóstolos, esse livro é um livro histórico. Ele não é um livro, uma epístola doutrinária. É um registro histórico da igreja primitiva. Veja o seguinte: Cristo, ele diz que ele teria que subir, que ir ao Pai depois da sua obra completa, e aí então ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho, enviando para a igreja e cumprindo a promessa lá de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Agora notem o seguinte, ele fala isso em João 16, e aí nós temos aquela continuidade em Lucas para Atos, do mesmo autor, quando Cristo diz: olha, permaneçam em Jerusalém, eu vou, mas permaneçam até vocês serem revestidos de poder. Aí tem um acontecimento que conhecemos como Pentecostes, que na realidade não é Pentecostes, se dá na festa de Pentecostes. Isso é muito importante que nós tenhamos. Na festa de Pentecostes se dá o acontecimento do derramamento do Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse cumprimento da promessa de Cristo enviando o Espírito Santo se dá naquele momento. E a partir daquele momento o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Agora entendam o seguinte: eu não posso pegar a experiência dos apóstolos e continuar replicando essa experiência. Eles aguardavam a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos na era onde a promessa do derramamento do Espírito Santo já se cumpriu, na festa de Pentecostes. Por isso qualquer coisa que retrate a festa de Pentecostes é pura bobagem hoje. Nós não somos judeus. Mas é por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa, Pentecostes é outra. E o Espírito Santo já veio. De tal maneira que hoje, quando nós nos convertemos, nós já somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas existe um outro momento onde Paulo questiona, vocês foram batizados no Espírito e coisa. É um momento numa igreja onde eles dizem: olha, nós nem sabemos sobre o Espírito Santo. Paulo está num lugar onde as pessoas se identificavam de alguma forma com o cristianismo, mas faltava algo. Faltava uma vida transformada. Havia talvez uma simpatia, mas aquelas pessoas nem sabiam do Espírito Santo, e elas tinham sido batizadas com o batismo de João apenas. Então é um segundo momento, e temos esses dois momentos de derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. Todo o resto de experiência se dá em as pessoas serem convertidas e receberem o Espírito Santo. Pregação de Pedro, depois disso, pregação de Pedro no próprio Pentecostes, pregação de Pedro para Cornélio, pregação de Filipe para o eunuco e assim por diante. Foi a nossa experiência. Nós precisamos do Espírito Santo para crer. E quando cremos, porque já recebemos o Espírito Santo, já renascemos, fomos regenerados da divina semente, nós já possuímos o Espírito Santo. Então não é uma bênção tardia, porque sem Ele, Deus não está em nós. Sem Ele, nós não reconhecemos Jesus como Filho de Deus e nem como Salvador. E se Deus não está em nós, nós não amamos, porque a origem do amor é em Deus, cuja natureza é o amor. Veja, depois nós somos acusados de desprezar o Espírito Santo. As pessoas dizem: vocês desprezam o Espírito Santo. Tá, então vamos pegar o seguinte:
Em um lugar, a pessoa diz que as pessoas podem ser cristãs sem ter o Espírito Santo, usando talvez aquele negócio que eles chamam de livre-arbítrio. E aí a pessoa, ela é uma cristã, mas ela é uma cristã de segunda categoria e ela ainda não recebeu o Espírito Santo. E ela deve buscar e orar e ir a congressos até que ela receba o Espírito Santo. E aí quando recebe o Espírito Santo vira não um mini Pentecostes, mas um mini carnaval. E aí nesses lugares não, aqui nós honramos o Espírito Santo, vocês desprezam ele. Nós por outro lado dizemos o seguinte, que ninguém pode dizer Abba Pai sem o Espírito Santo. Ninguém pode ver o reino sem o Espírito Santo. Ninguém é nascido de novo sem a ação do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para absolutamente tudo. Então, eu não vejo onde nós nos desonramos. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. No que? Em que ele nos deu o seu Espírito Santo. Onde há um cristão, há o Espírito Santo de Deus. E não apenas isso. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, diz o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Olha que coisa gloriosa. Capítulo 1 de Efésios, Paulo está falando sobre eleição e predestinação, onde muita gente tenta deturpar o texto. Enquanto ele fala sobre eleição e predestinação, Paulo vai argumentando numa frase só, que vai do verso 3 até o verso 14, se eu não me engano, e ele... não, é mais longe ainda. E ele diz o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, recebemos o selo da promessa. Deus está em nós e nós nele, pela presença do Espírito Santo, o qual é o selo. Muitas pessoas temem a marca da besta. Os filhos de Deus têm o selo de Deus, têm o selo do Espírito. Aqueles que possuem o selo do Espírito não serão marcados de maneira alguma. Não interessa se você acha que é um chip, que é uma marca, que é uma tatuagem, que é sei lá que bobagem, você possa perder tempo imaginando o que é. A bem da realidade, eu tenho a minha teoria particular a respeito disso, que essa marca já existe, desde sempre. Uns recebem o selo, foram eleitos para algo, outros não. Enfim, Deus está em nós, nós nele, pela presença do Espírito Santo, o qual é o selo de que nós somos filhos da promessa que Deus fez. Mas o Espírito Santo não é apenas o selo, o que não é pouca coisa, o que já é glorioso. Ele não apenas nos dá vida, nos faz ver, nos dá fé, arrependimento e nos auxilia na santificação, mas ele é um selo de filhos da promessa, e ainda ele é um depósito, ele é o penhor, a garantia que Deus nos dá da sua posse. Um penhor, um depósito de Deus. Quando você vai fazer um negócio, normalmente você dá um sinal. É essa a conotação desse texto. Você vai comprar um terreno, uma casa, um apartamento, então você dá um sinal. Este sinal mostra que você já se apropriou daquilo ali. Falta você fazer os trâmites, falta alguma coisa. No nosso caso, falta a glorificação. Mas você já é dono, e você já possui aquilo, e você deu aquele depósito. Da mesma forma, nós recebemos o penhor do Pai, o Espírito Santo da promessa, o selo da promessa, como uma garantia que Deus nos dá de que nós somos dele, que Cristo virá nos buscar a sua herança. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, nos selou com o Espírito, e é o penhor,
Portanto, o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo nos faz conhecer que Deus habita em nós. É o testemunho interno que Paulo vai falar em Romanos. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Nós entendemos a Bíblia como a palavra de Deus. Você pode fazer o escambau para mostrar para um ímpio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode vir com 1 milhão de argumentos. Você, na carnalidade, não vai conseguir convencer. Assim como você não pode ter sido convencido de meios carnais. Mas o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito. Você olha para a Bíblia e sabe que é Deus falando. Você sabe que é filho de Deus. Você sabe que Deus está em você. Por quê? Porque você reconhece a Cristo, nós vamos ver aqui, como filho, como Salvador. Você conhece o amor. Isso é glorioso. A posse pelo Espírito Santo nos deixa conscientes de que estamos em Deus e Ele em nós. Cabe ainda observar o que John Stott chama a atenção. Este parágrafo aqui, isso bate muito com esse pessoal que gosta de falar da segunda bênção. Este parágrafo aqui, ele não traz as condições para que nós estejamos em Deus. Não são as condições. João não está escrevendo, olha, eu vou escrever as condições para que vocês estejam em Deus e para que Deus esteja em vós. Não é isso. São provas, são evidências. Lembra que João está provando, está dando testes para nós provarmos que somos de fato filhos de Deus. Como começa o capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos, e de fato somos filhos. E ele continua a argumentar, e aqui ele argumenta o seguinte, que nisto conhecemos que estamos nele. Como? Porque ele nos deu o seu Espírito. Não é um condicional, é uma evidência. João não escreve assim, olha, nisto nós estaremos nele. Se você possuir o Espírito Santo, se você permanecer nele, você vai ter algo nesse sentido. Não, mas nisto conhecemos que estamos nele, que ele nos deu o seu Espírito. Portanto, aquele que tem o seu Espírito está nele, e só está nele quem tem o seu Espírito. O que nos leva ao segundo ponto. Sabemos que ele nos deu o seu Espírito porque confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Confessar. O que é confessar? Confessar é dizer a mesma coisa. Nisto nós confessamos. Desculpa, engoli um mosquito e ele não está querendo descer. Confessar é dizer a mesma coisa, é a comunidade dizer a mesma coisa, é toda a igreja dizer que Jesus é Filho de Deus, é concordar com alguma autoridade fora de si mesmo. É por isso que nós somos uma igreja confessional. Nós cremos, nós temos uma confissão de fé, uma autoridade extra, assim como a palavra de Deus, e essa sobre todas as coisas. Por isso nós confessamos. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que diz a mesma coisa a respeito das doutrinas. E não somente a nossa comunidade, mas todas as comunidades que forem também confessionais, que se submeterem aos mesmos padrões de símbolos de fé, e que de fato creem naquilo que falam, porque existem muitas pessoas que dizem que creem, que fazem juramento, presbíteros, diáconos, pastores, e muitas comunidades juram, fazem votos diante de Deus e da comunidade, que creem nos símbolos de fé que vão ensinar e defender, mas no outro dia já estão falando contra, ou ensinando de uma maneira errada, de uma maneira diminuta, relativizando. Dizemos a mesma coisa, juntos e historicamente. Isso é confessar. E somente através do Espírito Santo nós podemos confessar
concordar com o testemunho apostólico a respeito de Cristo. O testemunho apostólico está aqui no verso 14. E nós temos visto e testemunhamos. Esse nós, a conotação inicial dele não é a igreja. É João falando em nome dos apóstolos. E nós, eu como apóstolo João e os demais apóstolos, temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Então, aqui nós encontramos o testemunho apostólico a respeito de Jesus, como nós vimos lá no capítulo 1, os versos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, notem, mantenhais comunhão conosco. Como é que vão manter comunhão com esses apóstolos que viram o Verbo da vida, que viram Cristo? Vão manter comunhão, porque ambos os grupos possuem o Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus e confessam o Cristo de Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Somente através do Espírito Santo nós podemos confessar e concordar com esse testemunho apostólico. Mas notem, não apenas isso, mas por experimentar a graça de Deus, por experimentar o amor do Pai, por experimentar o amor que nós passamos a sentir para com os outros irmãos, por experimentar a graça do perdão, por amar de fato uns aos outros, algo que não é natural, nós também, em alguma medida, testificamos e testemunhamos. Então, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou, em primeiro lugar, isso no verso 14, é João, falando em nome dos apóstolos. Mas porque o Espírito de Deus está em nós, habita em nós, e por isso nós estamos em Deus e Deus em nós, por isso nós também temos visto de alguma medida, e por isso nós também testemunhamos, e por isso nós podemos fazer o que o verso 15 diz: confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, através do Espírito Santo, nós não apenas confessamos e concordamos com o testemunho apostólico, mas nós também experimentamos esse testemunho pessoalmente. O cristianismo, ele é experimental. Nós experimentamos o dom do Pai, o dom de ter paz com Deus, de saber que fomos perdoados, de amar, de reconhecer a Cristo Jesus como Filho de Deus, a sua santa palavra como palavra de Deus. Nós temos isso. O cristianismo experimental não é aquele que dá arrepio, não é aquele que faz gritar e rodopiar, é aquele que te leva a se dobrar diante de Cristo Jesus. Porém, confessar não é apenas aceitar. Confessar não é apenas aceitar com um mero serviço de lábios, diz um teólogo. Não é só falar da boca para fora. Não, eu confesso que Jesus é Filho de Deus. Não é tão simples assim, não é tão banal. Confessar que Jesus é Filho de Deus implica em submissão e obediência, implica em gratidão e amor. Aquele que confessa, obedece. Esse é o ponto. Confessar, então, é uma atitude de vida, é uma constante naqueles que estão em Deus e Deus está neles. Ainda mais porque Jesus não é apenas o Filho de Deus. Então, o verso 14 agora vai nos dizer o seguinte, em terceiro lugar: Deus nos deu o seu Espírito, porque através dele cremos que Jesus é o Salvador do mundo. 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
aquele que confessa que Jesus é o Filho unigênito de Deus, também confessa que Ele é o seu Salvador particular. E porque Deus o amou, Ele ama tanto a Deus como ao próximo. Ele ama como uma resposta desse amor. Ele não ama primeiro. João nos falou a respeito disso. Não é porque nós tenhamos amado primeiro a Deus, mas Ele nos amou primeiro. No verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Depois ele vai falar no verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele enviou o seu Espírito. E através do seu Espírito, nós amamos. Nós confessamos Cristo como Filho de Deus. E nós confessamos Jesus como Filho de Deus. E confessamos que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o nosso Salvador. Assim, como a capacidade para crer e amar são dons do Espírito Santo, que provam que Deus está em nós e nós nele, todo esse conjunto ele é inseparável. Eu não consigo montar, vamos imaginar assim, um cristão com algumas dessas peças. Tem que ser um conjunto inseparável. Nada pode ser feito sem a ação do Espírito Santo de Deus. Notem o seguinte: se há as ações, nisto conhecemos, e porque estamos nele, a sua obra, a obra de Deus, ela é perfeita. Aqueles que nisto conhecemos, conseguem confessar isso, e conseguem entender que estamos nele, eles mantêm a obra inteira, a ação inteira do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, sem confissão, sem amor. Se não há confissão, não há amor verdadeiro. Sem amor, não há confissão. Com amor e sem confissão, não dá. Ou você tem a confissão e o amor, ou você não tem nada. Você tem uma confissão falsa, ou você tem um amor falso. É ou tudo ou nada. A obra de Deus é perfeita. Por que isso? Porque somente com a confissão e o amor, somente quando nisto conhecemos que estamos nele e que ele nos deu o seu Espírito, é que nós de fato amamos. Temos visto, ainda diz o texto. Como eu falei, nós temos visto e testemunhamos, João está falando em nome dos apóstolos, é um contemplar de forma deliberada e firme. No primeiro caso, com eles que viram, tocaram, nós lemos lá nos primeiros versos do capítulo 1, eles ouviram, eles tocaram, eles sentiram, eles andaram. Então, eles viram de fato, temos visto, contemplado de forma deliberada e firme. Isso primariamente é o testemunho apostólico, mas nós confessamos e experimentamos isso através da ação do Espírito Santo de Deus. Cristo mesmo, com essa distância de nós, em certa medida, nós também o temos visto. Também cremos que Jesus é o Filho de Deus e cremos que Jesus é o Cristo de Deus. O termo "o Pai enviou o seu Filho" descreve a vastidão da obra de Cristo como Salvador do mundo. Cristo foi obediente, e obediente até a morte de cruz, nos diz Filipenses capítulo 2. Depois João registra o diálogo de Jesus com Nicodemos, aonde, como eu já falei hoje, somente aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram regenerados, eles podem ver o reino e se arrepender. Eles só podem fazer isso quando houve uma ação do Espírito Santo neles. Ou seja, somente alguém nascido de novo pode entender de fato o valor da expressão Salvador do mundo. Porque aquele que não foi nascido de novo, isso não significa absolutamente nada. Como o Salvador do mundo, eu não preciso de salvação, eu não sou tão ruim, existem pessoas muito piores que eu não preciso disso.
Eu não preciso dessa história de religião para ser bom. Eu não preciso de uma promessa de um paraíso para fazer as coisas certinhas. Eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana. E lá vai o cadáver, morto em delito e pecado, confiando na sua justiça própria, se cobrindo com folha de figueira, coberto de imundície, como um trapo de imundície que é a justiça humana, dizendo que não precisa de Deus. Somente aquele que não está mais morto em delito e pecado, ele pode sentir a necessidade constante do Redentor. E somente aquele que não está mais morto em delito e em pecado, ele pode se saciar em Cristo. Aí nós entendemos, quando Cristo diz o seguinte: quem vier a mim jamais terá sede novamente, porque eu sou a água da vida. Quem comer de mim não terá mais fome, porque eu sou o pão que desceu do céu. Por quê? Porque aqueles que olham para a lei, aqueles que enxergam o reino, aqueles que foram nascidos de novo pela ação do Espírito Santo e possuem o Espírito Santo, eles veem que a justiça de Deus é grandiosa, gloriosa e terrível. E eles veem que estão condenados, e eles sentem a necessidade do Redentor, mas eles também veem Cristo Jesus, Cristo como Filho de Deus, o Cristo Jesus, aquele que veio nos salvar dos pecados, e ele encontra, ele se sacia em Cristo, ele encontra a sua justiça em Cristo, ele sabe que não tem justiça própria, ele sabe que depende de Cristo. Ele pode passar, como nós estamos passando, por uma exposição demorada da lei de Deus. Ele não tenta relativizar a lei, mas ele entende, não, a lei, ela me mata. Mas eu estou em Cristo Jesus. Cristo cumpriu a lei. Hoje eu busco obedecer, mas a lei, ela nos deixa num estado constante de humilhação, dependendo e confiando, não em nós, mas em Cristo. Isso é se saciar em Cristo. Só consegue se saciar aquele que vê a grandiosidade da lei e a grandiosidade do Redentor que veio. Somente o regenerado pelo Espírito Santo confessa que o Pai enviou o Filho unigênito, eterno, para ser o seu Salvador, e que esse Filho é aquele Jesus histórico, nascido de uma virgem, de modo que aquele que está em Cristo, ele está no amor, porque Deus é. Quarto lugar, sabemos que Ele nos deu o seu Espírito, porque estamos nesse amor. Verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que está no amor, está em Deus e Deus nele. Ora, se Deus é amor, o MacDonald diz o seguinte: se Deus é amor, a fim de estar em comunhão com Deus, devemos amar a quem Ele ama. Isso se demonstra no amor ao próximo. Se nós estamos em Deus que é amor, nós devemos amar quem Ele ama. Eu tenho sempre dito que o homem natural, o homem caído, o homem sem o Espírito Santo, o homem não regenerado, ele não pode crer e ele não pode amar. Como nós vimos há pouco, ele não consegue, ele não tem o que confessar. E ele não tem amor verdadeiro. Ele pode mentir, ele pode se enganar, ele pode até se mostrar forte em uma ou outra coisa. Ele pode ter uma confissão forte ou uma demonstração forte de algum tipo de amor. Mas a construção dele não é na rocha, a construção dele é na areia. E no primeiro problema, aquela confissão tão forte dele em Cristo Jesus vai embora. E ele nunca consegue demonstrar o amor. Ou aquele amor que ele tem tão altruísta, na primeira tempestade vai embora. Porque ele também não teve nunca a confissão de Cristo Jesus. É o contrário, meus queridos. Amar e crer é o contrário à natureza. O homem natural, ele é cego. O homem natural, ele é endurecido, empedernido. O homem natural, ele é egoísta. De maneira que crer e amar são provas de que nós estamos nele. Evidências de que Deus já tomou posse das nossas vidas, a tal ponto, como Paulo nos diz em Efésios,
de nos selar e de dar o Espírito Santo como penhor, como garantia, de tomar posse das nossas vidas para fazer isso possível. Diz o teólogo Boyce, fazer o que é possível? Crer e amar. Veja, crer e amar são deveres, além de tudo, para piorar a nossa situação. Nós não somos convidados a crer, nós não somos convidados a amar. Deus não deixou algumas dicas para nós. Deus não é essa palavrinha da moda, um coaching, que está ali no nosso lado, assim, dizendo, olha, esquece dos seus problemas, confia em Deus. Olha, você tem que amar, mostra alguma coisa. Ele não é um coaching que fica dizendo algumas coisas que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa performance. Não, Ele é Deus Criador. E Ele ordena, Ele exige que nós creiamos. Ele ordena, Ele exige que nós amemos. São deveres. Mas esses deveres não estão ao nosso alcance enquanto não tivermos o Espírito Santo de Deus. Eles são inalcançáveis para nós. Eles só são possíveis pelo Espírito Santo de Deus, que se torna então a evidência de que nós estamos nele e ele em nós. O Hernandes Dias Lopes, ele diz de uma maneira muito acertada que nós amamos porque nós refletimos o amor de Deus. Ou seja, nós somos tipo uma lua que só reflete a luz do sol, não tem luz própria. A fonte do amor é Deus. Deus é a fonte do amor, porque Ele é amor. A natureza dele é amor. Somente quando nós estamos unidos a Deus, por meio de Cristo, o seu Espírito Santo pode fluir esse amor através de nós. Agora, se nós não estivermos unidos a Deus, nós não temos esse amor. Portanto, a fé em Cristo é obra do Espírito Santo, pela qual essa fé existe. Sem o Espírito Santo não existe fé. E pelo motivo dele, o Espírito Santo, habitar no crente. Portanto, o amor, ele é obra do Espírito Santo de Deus em nós, o qual nos habita frutificando. Ele não habita no cristão sem frutificar. Muitas pessoas se dizem cheias do Espírito Santo, elas estão aptas a sempre desgrenhar o cabelo e dizer que estão em jejum, elas estão aptas a mostrar a sua espiritualidade orando alto na frente dos outros, gritando algumas palavras, gritando algumas sílabas desconexas, ou girando, ou dando profetada e aquela coisa toda. Mas muitas vezes essas pessoas não possuem de fato amor. Elas dizem estar cheias do Espírito Santo, mas elas não têm o frutificar do Espírito Santo. Primeiro, porque elas não têm domínio próprio pelas coisas que eu falei. Em segundo lugar, porque elas não têm o primeiro fruto do Espírito Santo, que é o amor de Gálatas. Elas estão muito boas para julgar e condenar, para colocar no inferno qualquer pessoa que a critique, que a questione, ou que não haja exatamente como ela gostaria que agisse. Mas, como o amor é obra do Espírito Santo de Deus em nós, que nos habita, ele frutifica em nós a natureza divina. Qual é a natureza de Deus? O amor. Qual é o primeiro dom do Espírito? O amor. Como Deus é amor, ninguém que não ame pode afirmar que tem a natureza do Pai. É o teste de João. A pessoa não tem amor, mas se diz cristã. Como é que ela não tem a natureza do seu Pai? Como é que ela não tem o fruto daquele que deveria estar nela e ela estar nele? A graça do Filho também não está presente, porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou reler isso porque é sério. Como Deus é amor, ninguém que não ame pode afirmar que tem a natureza do Pai, a graça do Filho e a presença do Espírito Santo. Amém? Quero listar algumas aplicações. Em primeiro lugar, quem está em Deus está no Espírito Santo,
e por isso crê no Filho, e por isso tem o Filho. Quem crê em Deus está no Espírito, o Espírito está nele, e por isso crê no Filho, e por isso tem o Filho. Porém, como a gente falou, confessar inclui disposição e obediência. Aquele que confessa de fato, e que aquela confissão tem verdadeira raiz na obra do Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai ter uma disposição a obedecer à palavra de Deus. O seguidor de Cristo, aquele que vive nele, deve andar como ele andou. Seria uma incoerência imaginar qualquer coisa diferente. Seria totalmente incoerente dizer que aquele que não ama possui Deus que é amor, que aquele que diz que possui o Filho não anda como ele andou. O seguidor de Cristo deve andar como ele andou. Como é que ele andou? Amando, obedecendo e amando, e fazendo tudo isso para a glória de Deus Pai. Cristo sempre disse que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Segunda aplicação: quem está em Deus e Deus nele, está no Salvador. Se está no Salvador e o Salvador está nele, essa pessoa não vive pecando. Se Jesus veio nos salvar, nós devemos abandonar as práticas oriundas daquilo que nos causou a condenação. Nós devemos não praticar aquelas práticas que nos deixavam na condição de pecadores. Nós devemos abandonar as práticas oriundas da condição da qual Ele veio nos salvar. É totalmente incoerente dizer que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, de dizermos que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo veio ao mundo para nos salvar e continuar fazendo aquelas coisas que nos condenam. Ou só eu acharia isso estranho? Dito de outro modo, se Jesus morreu pelos nossos pecados, e se nós estamos nele, devemos abandonar os desejos rebeldes, pecaminosos e a prática do pecado. É uma matemática simples. Terceira aplicação: quem está em Deus e Deus está nele, deve amar. Isso é lógico, deveria ser lógico, pois Deus é amor, e quem está nele, em quem ele está, deve amar, porque é a sua natureza. Se Deus que é amor está em você, você naturalmente tem que amar. Se o Espírito Santo de Deus está em você, e nisto conhecemos que estamos nele, em que ele nos deu o seu Espírito, esse Espírito Santo vai frutificar, e a obra do Espírito Santo é amar. Se você está em Deus, Ele te deu o Espírito Santo, você está em Deus, Deus nele, você também está em Cristo, e Cristo amou a você de tal maneira que se entregou. Não vos chamo mais de servos, mas amigos. É a natureza de Deus. Se cremos que o Pai enviou o Filho para morrer por pecadores, e sabemos que somos pecadores, devemos amá-lo e devemos amar a quem Ele ama. E Ele ama outros pecadores, como nós. Eles não são melhores que nós, não são muito menos piores que nós. Nós deveríamos olhá-los de uma maneira a enxergar essas pessoas com uma dignidade até maior do que nós mesmos. Vendo agora o mandamento de não assassinar, o sexto mandamento, nós devemos olhar para a vida, que é a imagem e semelhança de Deus, e por isso ela é preciosa, porque ela possui essa imagem. Nós devemos olhar para outra pessoa com uma dignidade maior do que nós, ou pelo menos olhar para as outras pessoas com aquela concepção de Paulo, que diz que Cristo Jesus veio salvar pecadores, do qual Ele era o maior, Ele era o principal, Ele era o primeiro. Enquanto nós nos acharmos melhor do que o outro, nós estamos com uma dificuldade muito grande para amar o outro. Nós achamos que nós merecemos alguma dignidade, e aí você pode até tentar amar em misericórdia, só que você está tentando amar do alto do seu querer ser igual a Deus, quando você deveria amar de uma forma humilde. Nós devemos amar quem Ele ama.
E aí eu pergunto para os irmãos: estamos nele ou não? Ele está em nós ou não? É complicado. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. E porque ele nos deu o seu Espírito, nós cremos e confessamos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, e nós amamos uns aos outros. Vamos ficar em pé? Que Deus nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos que somos filhos, sabemos que temos o Seu Santo Espírito em nós, sabemos que estamos em Ti e Tu em nós, sabemos que Tu nos deu o Teu Santo Espírito, porque cremos que Jesus é Teu Filho, porque cremos que Jesus é nosso Salvador, porque Te amamos. Sabemos que Tu nos amou primeiro quando nós Te odiávamos, porque em alguma medida nós temos demonstrado amor para com nossos irmãos. Mas, Senhor, pedimos perdão porque nem sempre conseguimos ter essa confissão tão firme. Muito pelo contrário, as nossas práticas, as nossas demonstrações de amor têm sido tímidas. A nossa confiança em Ti tem sido tímida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a enxergar a presença do Teu Santo Espírito em nós, a confiar no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. E nos ajuda a conciliar, através do poder do Espírito Santo, a nossa confissão com a nossa prática. A nossa confissão com a nossa prática de amar. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos fracos. Nós sabemos que ainda não se manifestou, como disse o apóstolo, ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Confiamos e ansiamos o dia em que nós veremos a Cristo Jesus como Ele é e seremos transformados na imagem dEle. Mas até lá, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, nos santificando, pedimos que as nossas afeições se inclinem, estejam apontadas para a Tua Santa Palavra, que o nosso viver esteja pautado na obediência à Tua Palavra, e que isso tudo seja permeado com amor, com fruto do Espírito Santo. Que nós possamos Te amar sobre todas as coisas, que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Para isso nós precisamos de Ti. Confiamos que em alguma medida temos crescido nisso. Não nos deixa nos acomodarmos, Senhor. Que cada dia nós coloquemos como uma meta de não regredirmos, de avançarmos no amor a Ti, na confiança em Ti e no amor ao próximo. E que o Teu Santo Espírito vá nos aperfeiçoando até o dia da glorificação. Isso tudo nós pedimos, não para nós sermos conhecidos entre os homens, mas para que os homens conheçam que Tu nos enviaste, que Tu enviaste o Teu Filho, que Tu morreste por nós. Isso nós pedimos, para que Teu nome seja glorificado em nossa vida, em todas as nossas atitudes e ações. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.